um famoso guerreiro que morreu depois de terem tirado vantagem dele na vida anterior. E por que vida anterior? Bom, acontece que ele renasceu, furioso para se vingar. Mas nessa nova vida, como ele poderia ter o azar de ser sequestrada e enviada para um orfanato? Mas por que você não vem comigo? Disse uma voz. Então, ela é adotada por uma família. Depois ela decide partir dentro de 3 anos. Oi, eu sou o Zakai. Está na hora do bom ar? Minha família é obcecada por mim. Você já sabe que o vídeo tá bom, então ative o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui e bora pro vídeo. A história começa com o narrador nos contando que o mundo foi invadido pelo Rei Demônio e seus monstros. Os humanos rezaram a Deus por ajuda, e Deus enviou um herói para derrotar o mal. O herói nunca falou nem mostrou seu rosto, mas era conhecido como Deboda, o escolhido. Ele matou o Rei Demônio, salvou o mundo e as pessoas o elogiaram e viveram em paz. Mas a verdade era que Deboda morreu na batalha, mas Deus sentiu pena dela, e lhe deu uma segunda chance de viver feliz. A história continua com uma menina de 7 anos chamada Diamante, que é o herói reencarnado. Ela é pobre e está faminta, então se infiltra no castelo para roubar comida. Ela reclama que Deus mentiu para ela sobre lhe dar uma vida feliz. Ela vê um cofre e um livro-caixa atrás de uma cortina, imaginando que o senhor do castelo é corrupto e tem inimigos. Então, um homem com uma espada a surpreende por trás e pede que ela se revele, suspeitando que ela está usando magia de invisibilidade. Diamante rapidamente chuta seus filhos e foge, pensando que não quer morrer por suas mãos. Ela ri do homem por ele não ter gritado de dor, se perguntando quem era o homem e esperando não cruzar com ele novamente. A história continua com Diamante retornando ao seu orfanato e acordando em sua cama. Ela reclama que não conseguiu dormir porque estava com medo de ser perseguida pelo homem da espada. Ela pergunta a Deus por que ele a reencarnou em uma vida tão chata e miserável, e menciona que também era órfã em sua vida anterior. Em seguida, sua babá entra e diz que alguém quer adotá-la. Diamante fica chocado e se pergunta quem é essa pessoa. Ela pensa que esse orfanato não era um de verdade, mas apenas um local onde crianças bonitas são vendidas para os ricos. Ela sempre tinha pensado em escapar do orfanato onde cresceu, mas não esperava ser vendida tão cedo. Quando ela vê o homem que quer adotá-la, percebe que ele está usando magia de ilusão para disfarçar sua aparência. Ela percebe que ele é o mesmo homem que a atacou no castelo. O homem se aproxima dela e a chama pelo nome. Ele diz para ela não ter medo e que a manterá segura, mas Diamante responde de forma sarcástica. Ela não confia nele. O homem pergunta se pode se aproximar dela, e enquanto isso, Diamante continua fingindo concordar com o homem, secretamente planejando escapar quando tiver a chance. Ela sabe que sua magia é fraca por causa de sua pouca idade, então não pode contar com o mesmo truque que usou antes. O homem a pega no colo e comenta sobre sua magreza, sugerindo que ela deveria comer mais. Apesar do comportamento amigável do homem, Diamante permanece cautelosa, sabendo que não pode ser enganada pelo sorriso. Mais tarde, o homem instrui o senhor a apagar todas as evidências de Diamante. Isso não a surpreende, e a professora explica que eles não falam sobre as crianças adotadas. O homem assegura à professora que confia nela para fazer um bom trabalho. Enquanto eles caminham pelo caminho designado, Diamante fica desconfiada e acha a situação suspeita. Ela sabe que as crianças adotadas são valiosas e caras, então o homem deve ter uma considerável riqueza para tanto comprar quanto se desfazer dela. Ela também se lembra de que o homem usou magia de ilusão, tanto no castelo quanto na floresta. Ela se pergunta quais são as verdadeiras intenções dele e por que ele a quer. A história continua com um menino aparecendo na frente deles, e usando magia para bloquear o caminho deles. Ele diz que esperava que eles chegassem mais tarde, e menciona que Diamante não deve ser uma criança comum, porque ela não reagiu à sua magia. Mas na verdade ela fica realmente surpresa com isso. O homem diz que o nome dela é Diamante, já que todas as outras crianças do orfanato tinham nomes derivados de joias. Ele comenta que era um bom lugar para encontrar crianças de qualidade. O menino ri e diz que eles usam nomes bonitos que refletem seu valor, como se estivessem traficando crianças. Então ele toca o rosto de Diamante e diz que está feliz em conhecê-la. Ele belisca sua bochecha e comenta que ela é fofinha, mas Diamante não gosta quando alguém a toca sem permissão, então ela morde o dedo dele com força. O menino diz que ela é uma garota atrevida e retira a mão, e Juliano se desculpa com Dia. Dia queria coletar informações e conhecê-lo melhor, então pergunta a idade dele. Ela murmura algo com raiva, e Juliano zomba dela por causa dos dentes faltando. O pai dele disse para ele parar rir. Juliano a chamou de fofa de novo, e Dia o acusou de zombar dela, perguntando a ele quantos anos ele tinha. Juliano pediu desculpas novamente e disse que pararia, mas seu pai lhe mandou calar a boca. Ela perguntou a ele por que a trouxe para fora e exigiu saber seu propósito. Juliano ficou assustado com sua raiva. Então, assim começou a segunda vida do nobre guerreiro envergonhado. Dia conta sua história de como teve uma primeira vida terrível, sendo maltratada e aproveitada, até descobrir seus poderes de guerreira durante um ataque de monstros. Ela matou o monstro,
mas já era tarde demais para salvar seus amigos. Ela foi então levada pelo Cardeal Maior, que a treinou rigorosamente para lutar contra o Rei Demônio. Mas depois de derrotar o Rei Demônio, o Cardeal Maior a traiu e a matou. Em sua segunda vida, ela promete nunca mais ser a peça de alguém, e viver livremente como deseja. Ela não confia nos planos de ninguém. A história continua com Dia expressando sua raiva em relação ao acordo entre pai e filho, questionando por que a trouxeram para este lugar enquanto seus dentes da frente estavam caindo, o que afetava sua pronúncia. Ela afirma firmemente que não confiará mais em ninguém, especialmente naqueles que fingem ser bondosos incondicionalmente. Em resposta, Hiládios tenta acalmar a situação, dizendo que eles vão parar de rir, já que Dia não gosta disso. No entanto, Juliano não consegue evitar em continuar rindo, achando Dia muito fofa e engraçada. Hiládios revela que eles são do Ducado de Leocárdia, e Dia parece já ter ouvido falar dele. Hiládios explica que o Ducado de Leocárdia é famoso em todo o Império como uma família poderosa e corajosa, conhecida por proteger o Império e confrontar até mesmo o próprio Imperador. Dia questiona por que eles vieram para o campo e a trouxeram até ali, lembrando que ouviu dizer que essa família até mesmo substituíram um terrível Imperador. Hiládios admite que isso é verdade, e em seguida, coloca gentilmente a mão na cabeça de Dia, afirmando que é porque ela é uma criança talentosa. Juliano acrescenta que apesar de parecer ter menos de 5 anos, ela é incrivelmente inteligente e já possui uma magia forte. Eles acreditam que seus talentos estão sendo desperdiçados no orfanato, e têm confiança de que ela crescerá para se tornar uma grande adulta no futuro. Hiládios perguntou a Dia se ela mesma se ensinou a magia de ilusão que usou no castelo, e Dia pensa em como aprendeu durante a guerra, mas segue o roteiro dizendo que foi por conta própria. Juliano ficou impressionado com a alta qualidade da magia que ela conseguiu aprender sozinha, e a chama de gênio. Hiládios concorda, dizendo que crianças como ela são raras. Ele então propõe que Dia os acompanhe até a casa deles, onde seus talentos serão valorizados e usados. Dia hesita, e pergunta se eles a matarão se ela se recusar. Mas Juliano assegura a ela que não vão prejudicá-la, e Hiládios reforça, pois a intenção era fortalecê-la, não a machucar. Confusa com o comportamento gentil e amável deles, apesar de suas circunstâncias. A dupla pai e filho faz um grande esforço para convencer Dia a ir com eles. Hiládios explica que ela não precisa trabalhar para o ducado deles, mas o orfanato ainda é perigoso, e eles podem garantir sua segurança até a idade adulta, e Juliano concorda, enfatizando que as crianças têm o direito de serem felizes. Dia hesita, acreditando que pode cuidar de seu futuro por conta própria, mas ela ainda se pergunta se a oferta deles pode ser genuína. Enquanto discutem os planos, Hiládios pergunta se ela está preocupada com seus amigos do orfanato, e com isso Dia decide segui-los se eles prometerem salvar as outras crianças. Inicialmente, Hiládios não consegue concordar, mas depois de ver sua expressão triste, ele muda de ideia e concorda em ajudar. Eles elaboram um plano para mover as crianças para melhores instalações de cuidado infantil em seu lugar, onde receberão educação em um ambiente melhor. Dia está encantada com a solução e decide segui-los. Ela logo percebe que abaixou a guarda sem perceber, e se pega sorrindo alegremente na frente deles. Juliano sugere de forma brincalhona que ir para o lugar deles significaria comida deliciosa, e que não precisaria mais roubar o hidromel do castelo. Ele oferece a Dia uma bala de goma, que ela acha intrigante, mas também suspeita que possa ser uma droga ou veneno, considerando que eles são vilões. Juliano esclarece que na verdade é um doce, que derreteria lentamente na boca. Dia fica curiosa, e no fim decide experimentar, já que sua magia não detecta nenhuma anormalidade. Enquanto come o doce, Dia o descreve como mais doce que frutas e com um gosto diferente de tudo o que já teve em sua vida passada, quando estava ocupada lutando em uma guerra. Ela reflete sobre sua vida no orfanato, até que o objeto que estava comendo cai acidentalmente de sua boca. Juliano pede desculpas quando a comida dela cai, mas ela fica frustrada com suas palavras estranhas e com o incidente. Ele também sugere dar a ela 2 doces, para que ela não pegue comida do chão novamente. Dia pensa consigo mesma que esse pequeno inconveniente não é nada comparado ao que ela passou em sua vida passada. Ela fica surpresa em ser tratada como uma criança por não estar acostumada, tendo vivido até a idade de 18 anos em sua vida anterior. Ela se pergunta o quanto um nobre que cresceu protegido do mundo realmente saberia sobre a vida. Quando Dia pergunta a Juliano sobre sua idade, ele revela que tem 13 anos. Ela acha difícil de acreditar devido à sua aparência madura, mencionando que ele parece ter pelo menos 20 anos. Juliano explica que os membros da família Leocárdia crescem muito rápido, o que faz com que pareçam mais velhos do que realmente são durante a adolescência. Dia fica surpresa por Juliano usar a palavra envelhecido, e o elogia mentalmente por sua esperteza. Então Juliano coloca a mão na cabeça de Dia, e sugere que eles deveriam ir agora. Dia percebe que há muito que ela não sabe sobre o mundo, e apesar de estar em sua reencarnação, ela ainda estava em uma idade muito jovem e inexperiente para se viver sozinha. Hiládios sugere para eles irem comer,
e Dia decide acompanhá-los por enquanto, sabendo que pode fugir se depois eles se mostrarem ruins. Ela vê essa oportunidade como uma chance de aprender mais sobre o mundo, muito além do que poderia no orfanato, então planeja aproveitá-la ao máximo. Depois de terminar a refeição, Dia agradece pela comida. Juliano nota que ela é bastante independente e até recusou a ajuda deles para lavar a louça, pois estava determinada a fazer isso sozinha. Dia pensa consigo mesma que aquilo era óbvio, afinal ela é mais velha que ele. Juliano menciona que Dia não deixou que eles ajudassem no banho, então ele brinca perguntando se pode tentar colocar roupas nela. Dia repete que é mais velha que ele, e logo desvia a oferta. Em seguida, ela muda de assunto, perguntando por que o Duque está atrasado. Juliano explica que ele saiu para negócios perigosos, e Hiládios na verdade era um conde, enquanto a mãe deles que é a duquesa. Dia decide chamá-lo de conde de agora em diante, e Juliano brinca, sugerindo que chamá-lo de pai talvez seja melhor. Ele também expressa seu desejo de que Dia o chame de irmão, mas ela se sente desconfortável com a ideia, afirmando que é um pouco estranho tratá-lo como família de repente. Ela lembra de sua vida passada como órfã sem uma família, e acha difícil aceitar alguém como família a essa altura. Juliano até tenta garantir a ela que não há motivo para se sentir desconfortável, mas Dia permanece hesitante. O garoto então pergunta se está tudo bem se ele a chamar apenas de Dia, e ela concorda com isso. Juliano percebe que o local de seu pai está ficando cada vez mais distante, e explica que a pulseira que tem faz parte de um conjunto, o que permite que eles saibam a localização um do outro. Dia sugere que eles também saiam para segui-lo, mas Juliano lembra a ela que seu pai disse para ficarem na aldeia. Ele também expressa a preocupação de que a situação possa ser perigosa. Mas Dia, determinada, pega na mão de Juliano e insiste que eles devem ir, com Juliano ficando surpreso quando ela também o chama de criança. Então eles seguem em direção à selva, e Dia sente a presença de 3 desconhecidos à frente. Percebendo que a situação poderia ser perigosa, ela considera deixá-lo para trás, então sugere que eles parem por um momento. Juliano a coloca no chão e pergunta se ele estava indo rápido demais. Dia se refere a ele como um pequeno urso e diz para ele ficar ali, enquanto corre para frente. De repente, ela avista Hiládios amarrado a uma árvore por alguns bandidos. E Hiládios percebe a mesma magia de ilusão de Dia usada contra ele foi feita, e fica preocupado com a segurança dela. Mas Dia age rapidamente e ataca os bandidos, os chutando para longe. Os vilões ficam chocados com sua magia e pedem ajuda, achando que estão enfrentando um fantasma, mas Dia derruba confiantemente os vilões, um a um. O ponto fraco dos humanos normalmente são os olhos, mas para uma criança como ela, o alvo era um lugar muito mais eficaz. Juliano enterra seus corpos no chão, deixando apenas suas cabeças para fora. Em seguida, Dia verifica Hiládios, que fingiu estar machucado mais cedo e a tranquiliza, dizendo que estava apenas atuando. Ele expressa alívio por ela estar bem, e Juliano questiona Hiládios sobre suas ações, expressando preocupação com a crueldade usada pelo homem para lidar com a situação. Mas Hiládios nega ser o responsável por isso, deixando Dia chocada e na defensiva, perguntando qual era o problema. Depois, Hiládios fala que ele não quer parecer rigoroso, mas os dois ainda agiram de forma imprudente ao segui-lo. Ele lembra a eles como pediu que esperassem e aconselha que não façam isso novamente. Dia concorda em ser mais cuidadosa, e pergunta por que ele fingiu estar ferido. Hiládios revela que precisava pegar algo, e o veneno que ele manipulou é mortal. Ele os alerta para serem cautelosos, já que as pessoas que encontraram são da família Urali, que frequentemente usam veneno. Juliano explica que alguns tipos de veneno não podem ser detectados com poder divino, então ele fingiu ter sido derrotado antes de obtê-lo. Ela menciona o conflito entre as famílias Urali e Leocárdia, e expressa surpresa pelo conde ter ido buscar o veneno pessoalmente. Juliano disse que os 3 deveriam estar impacientes para atacá-lo de repente, e Hiládios explica que eles não devem ter escolha, porque a posição do sucessor já foi decidida. Juliano não entende o que significa a posição do sucessor, mas Hiládios encerra a conversa, sugerindo que Dia deve estar cansada após usar muita mana. Com isso Juliano percebe que ela usou mana em excesso de repente, e Hiládios explica que as crianças naturalmente precisariam de muito sono. Já sentindo o sono, Dia reconhece que se sentia cansada de repente. Então Hiládios a aconselha a dormir bem, já que fortalecer seu corpo é crucial para ser capaz de usar a mana de forma eficaz. Dia concorda em descansar agora e vai dormir. Ela compartilha que teve um pequeno sonho, uma memória de sua vida passada quando seus poderes despertaram durante um ataque de monstros. Ela lembra de se sentir impotente sozinha, incapaz de salvar ninguém, apesar de segurar a espada do guerreiro. Juliano interrompe seu sonho, a informando de que estão lentamente chegando ao território de Gapos e se dirigindo à pousada. Dia fica surpresa com a localização, e Hiládios explica que é o território mais próximo do Ducado Leocárdia, onde eles vão ficar durante o dia e partir ao amanhecer de amanhã. Dia e Juliano estão animados com a perspectiva de ficar na pousada.
Dia se pergunta por que de repente sonhou com seu passado, e se isso aconteceu porque ela conheceu pessoas do ducado. Apesar disso, ela também se encontra pensando positivamente sobre sua aparência atual, reconhecendo que pelo menos nisso, Deus realmente lhe deu mais atenção. Nesse momento, Hiládios bate na porta perguntando se ela já terminou de lavar o cabelo, surpreendendo a menina de repente, com medo que ele tenha ouvido seus pensamentos anteriores. Hiládios oferece sua ajuda para secar o cabelo de Dia, e dessa vez a menininha disse que não havia problemas, e ele também insiste em dar a ela algumas informações importantes. Hiládios diz a ela que provavelmente é uma nobre, já que a linhagem sanguínea desempenha um papel significativo nas habilidades de mana. Ele sugere que pelo menos um de seus pais pode ser de origem nobre. Dia especula que ele pode estar pensando que ela é uma filha ilegítima de um nobre, então diz a ele que não se importa com seu status, pois ela já foi abandonada antes. Hiládios explica que mesmo assim, nos outros territórios o status importa, então ele lhe aconselha a mencionar o nome dele se um dia enfrentar algum problema. Depois de terminar de secar o cabelo dela, Dia percebe que ninguém jamais escovou seu cabelo em sua vida passada. Ela agradece a Hiládios por sua ajuda, dizendo que não é ruim. Na próxima cena, Juliano apresenta a Dia um ursinho de pelúcia como presente, e inicialmente Dia reage com relutância, não querendo ser tratada como uma criança. Mas Juliano explica que aquele ursinho de pelúcia não era comum. Ele possui um espaço mágico dentro que pode armazenar coisas, funcionando como uma bolsa mágica. Dia eventualmente aceita o ursinho de pelúcia, o achando fofo, e lembra de como Juliano lhe contou histórias sobre a família Leocardia até ela adormecer. Ela aprendeu que o ducado de Leocardia está localizado na ponta mais ao norte do continente, em frente às montanhas do Caos, que é conhecido por ser habitado por monstros de alta classe. Ela se pergunta se é perigoso ter um castelo em um local como esse. Sim, Juliano explica que quando Deus criou o mundo, ele fez monstros como uma maneira de manter o equilíbrio. À medida que a maldade humana se acumulava, esses monstros ficavam mais fortes. Então, para enfrentar a ameaça representada pelos monstros poderosos, Deus apareceu na forma humana e prestou ajuda. Ela abençoou a terra em frente às montanhas do Caos, a tornando uma área protegida. Dia admite que não ouviu muito sobre a história do mundo, e só está familiarizada com as histórias sobre o Rei dos Demônios. Juliano continua dizendo que o evento mais notável é quando o mal criado pelos humanos se tornou mais forte, levando ao nascimento do Rei dos Demônios. Juliano explica que foi profetizado que um herói apareceria e derrotaria o rei. Assim, o herói da espada sagrada realizou esse feito há 17 anos, e o Rei dos Demônios foi derrotado de uma vez por todas. No entanto, Dia parece estar preocupada com o fato de ter sido reencarnada 10 anos após sua morte como Deboda, e se pergunta por que esse intervalo de tempo existe. Curiosa para aprender mais sobre o guerreiro que derrotou o mal, Dia pede a Juliano por mais informações. Ela admite que seu conhecimento pode ter mudado durante esses 10 anos de intervalo, e por isso ela deseja saber mais sobre esse herói lendário. Ela expressa sua frustração ao descobrir que pouco se sabe sobre o herói Deboda, especialmente porque ela era a própria Debota em sua vida anterior. Juliano explica que até mesmo as pessoas com quem ele trabalhou achavam difícil adivinhar que tipo de pessoa era um herói, pois Deboda era conhecido por não poder falar. Nisso Dia nota que não era que o herói não podia falar, mas sim era uma das ordens do Cardeal Maior. Mas então Juliano garante a Dia que compartilhará outra história com ela amanhã. Com isso, eles decidem descansar por enquanto. Dia fica intrigada e ansiosa para ouvir mais histórias sobre heróis e o mundo em que vivem. Antes de dormir, ela pensa que Juliano estava tentando fazê-la dormir porque o que estão fazendo é difícil. Na manhã seguinte, enquanto Juliano está prestes a partir em uma carruagem, Dia ainda está dormindo. Juliano pergunta a ela se ela não dormiu bem ontem, mas Dia insiste que dormiu bem, embora se sinta sonolenta. Ela atribui sua sonolência ao fato de ser jovem e precisar de mais descanso. Mas na realidade, ela não conseguiu dormir devido a um pesadelo causado pelo nome Deboda, que trouxe de volta memórias de sua vida passada. O cardeal a pegou depois que ela despertou seu poder, ela era apenas uma criança na época. Ela acreditou nele e começou a treinar, com ele usando seus amigos como desculpa para empurrá-la para isso. O cardeal explica que o poder de um guerreiro está na energia divina, e falar também consumia essa energia. Dia, preocupada em revelar o segredo do cardeal, decide ficar em silêncio. Juliano pergunta se ela está bem, e sugere que ela deveria dormir tranquila, se perguntando se o desconforto da carruagem que era o problema. Dia se pergunta se ela parecia ruim assim, e muda de assunto, dizendo que dormir demais agora afetará seu sono à noite. Ela também lembra Juliano da diversão que ele prometeu ontem. Juliano hesita e diz que é um segredo que ele não pode contar aos outros, o que dá a entender que o tópico que ele está prestes a compartilhar pode ser realmente divertido. Enquanto isso, Juliano revela que quando era jovem costumava fugir de casa porque queria se tornar um herói. Ele acreditava que derrotando o demônio da montanha ele poderia se tornar um guerreiro.
Mas por causa das responsabilidades e dos riscos envolvidos, ele está contente por seu pai tê-lo pego na entrada, antes que ele pudesse fazer algo tão arriscado. Dia pergunta se Juliano ainda deseja se tornar um herói, e ele admite que gostou da ideia por um tempo, mas agora sabe que a vida de um herói não é tão feliz como as pessoas pensam. Juliano compartilha que até mesmo sua mãe chorou e implorou para que ele não se tornasse um guerreiro, porque os heróis nunca são verdadeiramente felizes. Sempre que ela falava sobre a história da guerreira, seu rosto assumia uma expressão triste. Dia se pergunta se há algo que ela sabe sobre sua vida anterior, e depois muda de assunto, perguntando como alguém se torna um duque. Dia logo pergunta a Juliano pelo nome da duquesa, e ele hesita, percebendo que talvez não tenha mencionado antes. No entanto, ele finalmente decide revelá-lo. Dia entende que se a duquesa sabia sobre Deboda e entendia o tipo de vida que Deboda viveu, ela poderia se tornar uma forte e confiável aliada. Ela pensa em como não é mais um guerreiro, e como escolheu viver para si mesma dessa vez. Seu objetivo principal é se vingar do cardeal, que matou pessoas inocentes, e manipulou vidas para seu próprio ganho em suas vidas passadas. Juliano revela que a mãe de Dia era a Albidilisa Leocárdia, chefe duquesa de Leocárdia, e altamente habilidosa no uso da espada de duas mãos. Ele assegura a Dia que ela conhecerá mais sobre sua mãe quando se encontrarem pessoalmente e conversarem. Mas ao ouvir o nome de sua mãe, Albidilisa, Dia expressa sua surpresa, já que ela não a conhecia, e é a primeira vez que ouve falar desse nome. Nesse momento Juliano a levanta para animá-la, comentando que ela é diferente de outros nobres. Dia admite sua preocupação de que a duquesa possa não gostar dela. Juliano ficou surpreso com as palavras de Dia, mas a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, porque sua mãe é uma pessoa boa, e ele até brinca, mencionando que ninguém pode odiar crianças fofas como ela. Dia fica feliz e admite estar aliviada ao ouvir isso, mas secretamente ainda se pergunta se sua mãe se tornará sua aliada. Enquanto isso, Dia percebe que a carruagem sacudiu de repente, e pergunta se ela parou. Juliano confirma, também se perguntando por que ela parou. Nesse momento, Hiládio chega e pergunta se todos estão bem. Eles perguntam sobre a situação, e Hiládios explica que o terceiro posto está sob ataque de monstros. Juliano usa sua magia, que Dia reconhece como magia de detecção. Ela também questiona por que os monstros podem atacar um lugar abençoado pelo Senhor. Mas Hiládios esclarece que o terceiro posto não é uma terra abençoada, pois está fora do território. No entanto, ele tranquiliza Dia, dizendo que eles a manterão segura dos monstros. Com isso Hiládios tira um anel de defesa do seu dedo, e explica que é para proteção. Ele avisa Dia de que haverá muitos monstros no caminho à frente, então ela deve usar o anel para sua segurança. Dia agradece a ele, percebendo que o anel é grande demais para seu dedo, mas Hiládios a tranquiliza, dizendo que ele se ajustará aos dedos de quem o usa e sugerindo que ela o experimente. Dia concorda e o coloca, descobrindo que ele se encaixa perfeitamente, e percebendo que deve ser uma ferramenta mágica de alta qualidade, uma que não é facilmente obtida. Dia pergunta a Hiládios por que ele está lhe dando o anel, considerando o quanto ele é valioso. Não apenas o anel, mas também toda a comida e as roupas novas, ela não entendia por que estavam dando tudo aquilo para ela. Ela procura confirmar com Hiládios se sua suposição está correta, insistindo que eles devem precisar muito de seus poderes. Mas Hiládios nega, dizendo que não é verdade. Ele tenta esclarecer que o anel não significa isso. No entanto, sua conversa é interrompida quando Juliano nota mais monstros se aproximando, cerca de 50 monstros de nível 6. Hiládios decide ir primeiro para o terceiro posto para verificar a situação, pedindo a eles que o sigam lentamente. Antes de partir, Hiládios coloca a mão na testa de Dia e lhe dá uma bênção. Dia insiste que quer ir com Hiládios para ajudar a subjugar os monstros de nível 6. Mas ele sorri e pergunta se ela já sabe por que ele deu o anel a ela. Ele explica que é porque ele quer que ela respeite os limites de seu próprio corpo e fique segura, como qualquer outra criança. Ele não deu o anel esperando algo em troca ou porque ela é poderosa, ele simplesmente quer que ela esteja segura. Hiládios esclarece que às vezes as pessoas dão presentes que não têm nada a ver com lucro, especialmente quando envolve alguém precioso para elas. Depois de expressar seus sentimentos, Hiládios acaba deixando Dia para trás. Ela reflete sobre as palavras dele, e percebe que deve se valorizar e cuidar de si mesma. Mas ela também decide não depender dos outros, e assume a responsabilidade por sua própria vida, determinada a se proteger. Apesar de saber que Hiládios é forte o suficiente para lidar com a situação sem ela, ela acha difícil ficar parada. Enquanto a carruagem para de novo, Dia se pergunta se eles chegaram ao seu destino. Uma voz a chama de repente, um grito para ela se abaixar. Em outra cena, vemos Leocárdia aparecer junto de outras pessoas, com sua espada nas costas. De repente, um monstro sobe na carruagem para atacar, fazendo Dia entrar em pânico. Ela percebe que é um monstro voador, o que torna difícil para sua magia prever seu movimento. Ela queria muito ter uma espada para se defender.
Então o monstro empurra a carruagem, a fazendo capotar, e Dia e Juliano caem. Juliano pergunta se ela está bem, e ela confirma que está bem. Ele rapidamente usa magia de invisibilidade para se esconder por um tempo, e Dia incentiva Juliano a correr, antes que o monstro use magia de detecção para encontrá-los. Juliano concorda, e eles se movem silenciosamente. O garoto se pergunta como ele desceu até eles, e Dia sugere que a arpia pode tê-los encontrado seguindo seu cheiro, já que gosta de atacar crianças jovens, sua comida favorita. Juliano percebe que o monstro sabe que eles estão fugindo, mas ainda não descobriu sua localização exata. Dia observa os movimentos do monstro, e nota que o que ele estava fazendo não era procurar por eles. De repente, ela aponta para cima e informa a Juliano que o monstro tinha chamado eles, percebendo a fuga dos dois. Juliano saca sua espada, mas Dia insiste em ter uma espada também. Ele hesita, dizendo que não pode dar uma espada para uma criança ainda mais jovem que ele. Mas Dia argumenta que não era hora de pensar nisso. Ela enfatiza em como estão enfrentando um monstro perigoso, que ela não poderia lidar apenas com os punhos. O monstro se aproxima deles com uma risada malévola, e Dia culpa Juliano por ter falado tão alto, chamando a atenção do monstro. Juliano brinca, apontando que ela também gritou, piorando a situação. De repente, Leocardia chega, derrotando rapidamente o monstro com sua espada, o partindo em 2 pedaços. Depois do golpe, Leocardia percebe Dia, e Dia olha de volta para ela. Leocardia se perguntou por que Juliano teve dificuldades com o monstro, percebendo que foi porque ele trouxe uma criança com ele. Dia e Leocardia têm um momento de contato visual, e Dia fica aliviada ao ver que ela está viva. Ela pensava que todos que eram próximos ao herói tinham sido mortos. Juliano apresenta Dia como a criança que ele mencionou, e ela agradece a Leocardia por tê-los salvado. A mulher está curiosa sobre a garotinha, e pergunta para Juliano, que a apresenta como Dia, a pessoa que seu pai disse que ele traria. Dia se apresenta para Leocardia, se sentindo insegura sobre como cumprimentá-la. Ela percebe que não importa o quão próximas fossem em sua vida anterior, Leocardia ainda poderia achar difícil acreditar que ela reencarnou. Mesmo que ela acreditasse, ela sabe que nenhuma pessoa boa estava associada ao herói Deboda. Dia olha para a expressão de Lisa, então ela se preocupa que Leocardia possa não ter gostado da sua apresentação. Juliano percebe que sua mãe é sensível com crianças da idade de Dia, então se pergunta o que acabou de acontecer. Ele diz que eles irão voltar para o castelo imediatamente, e sugere à mãe para voltar com eles caso ela esteja cansada. Nesse momento, Dia chama ela de mãe, surpreendendo tanto Leocardia quanto Juliano. A mulher insiste que ela está bem, e pede a eles para voltarem primeiro enquanto ela cuida das arpias. Juliano tenta levantar o assunto de Dia de novo, mas Leocardia hesita, dizendo que seria melhor deixar isso para mais tarde. Dia chora e se pergunta se fez algo errado para Lisa agir assim. Juliano a tranquiliza dizendo que ela não fez nada de errado, e explica que sua mãe não é o tipo que se irrita com os erros de uma criança. Ele suspeita que pode haver outra razão para o comportamento de sua mãe. Nesse momento, a mulher e outra pessoa discutem a situação com os monstros arpia. Tante informa a Leocardia que já terminou de lidar com todos os outros monstros que estavam por perto. A duquesa expressa um pouco de arrependimento, pois pensava em usar um deles para pesquisa, se algum deles estivesse vivo. Mas ela decide procurar em outro lugar, já que as crianças podem estar assustadas. Dia expressa sua preocupação a Juliano, mas talvez Leocardia pode ser diferente da antiga Lisa, e apenas ser desajeitada com crianças. Tante então reconhece que Juliano também estava presente, e em seguida diz estar aliviada de que todos estão seguros. Tante brinca, chamando Dia de pequena convidada, e pergunta se ela ficou assustada com os monstros arpia. Dia não responde à mulher, notando apenas depois que ela estava se referindo a ela. Depois, ela agradece a Tante por tê-la salvo. Juliano provoca Dia por usar uma nova palavra, e ela fica envergonhada. Dia se sente sobrecarregada e se pergunta se Tante também vai provocá-la pelo erro. Tante abraça Dia de forma brincalhona e a chama de fofa, deixando Juliano feliz, mas ele aponta que Dia estava sufocando. A menina garante a eles que está bem, e Tante pede desculpas, explicando que ficou muito animada porque muitas crianças choravam quando a viam. Tante então se apresenta devidamente como a pessoa responsável pelo terceiro posto do Ducado de Leocardia, e oferece sua ajuda a Dia se ela precisar de alguma coisa. Juliano pede a Tante que ajude a preparar outra carruagem para ir ao terceiro posto, já que o anterior foi completamente destruído. Ela pede a Tante para esperar lá, e Leocardia observa os dois, enquanto Juliano é informado de que a carruagem chegou, já se preparando para sair. A menininha pergunta se o conde virá mais tarde, o que garoto confirma. Enquanto se dirigem ao carro, Juliano lembra Dia para não pedir uma arma de novo, mencionando o quanto ele ficou assustado. Dia concorda e diz que entendeu. A mulher continua observando a interação dos dois, percebendo que eles são bastante parecidos.